Vamos esquecer por um momento tudo que a gente acha que sabe sobre liderança. Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, radical. Ela desafia nossas noções mais básicas de poder. Tudo isso inspirado na sabedoria dos povos nativos das Américas. Vamos descobrir juntos o que significa ser um chefe que não comanda. Lutar cantando e dançando. Essa frase da Vanusia Pataxó é muito mais do que poesia, né? É um verdadeiro manifesto político. É um convite para a gente imaginar uma sociedade onde a força não vem da ordem, da coerção, mas sim da alegria, da união. É exatamente essa filosofia que a gente vai explorar agora. Então, como seria uma liderança que nasce dessa ideia de lutar cantando? Bom, tudo começa com um paradoxo. Um chefe que, na verdade, não tem o poder de dar ordens. Pensa rápido. A imagem de um líder que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Alguém no topo comandando, dando ordens. É um modelo que está tão enraizado na nossa cultura que parece que é o único jeito possível. Mas olha, não é. Agora, tenta imaginar a confusão dos primeiros europeus quando chegaram aqui nas Américas. Eles estavam procurando por reis, por hierarquias, alguém para negociar ou para lutar contra. Só que o que eles encontraram, bom, desafiou completamente a lógica deles. Lá em 1554, o jesuíta Anchieta escreveu assim, chocado, que os tupi não obedecem a ninguém. Para ele era incompreensível. Como é que uma sociedade podia funcionar sem aquela hierarquia de comando que para ele era tão natural? E isso não era uma coisa só dos tupi, não. A gente via essa mesma filosofia se repetindo do Canadá até a Patagônia. Para os iroqueses, por exemplo, receber uma ordem era um insulto. Os Cheyenne detestavam qualquer tipo de autoritarismo. Já os Cris só seguiam uma sugestão se eles concordassem com ela. O papel do líder, então, era inspirar, propor, solicitar, nunca, jamais comandar. Ok, mas se o líder não manda, o que ele faz? De onde vem o prestígio dele? A resposta para isso está numa reinvenção completa do que significa poder. Uma reinvenção baseada, veja só, na generosidade. O poder não vinha da autoridade para mandar, mas sim de um conjunto de deveres, de qualidades que ele precisava ter. Essa liderança se apoiava em 3 pilares fundamentais. Primeiro, o dom da oratória, para aconselhar. Segundo, o dever de ser um pacificador, de manter a harmonia. E o terceiro, o mais importante de todos, ser um modelo de generosidade. E para a gente entender o poder dessa generosidade, tem um mito aruaque que é perfeito. Ele ensina uma lição muito profunda sobre o que é ser um líder de verdade. A história conta que o Biguá foi o herói que derrotou uma serpente cuja pele tinha todas as cores do mundo. Depois da vitória, o que ele faz? Ele não guarda o prêmio para si. Pelo contrário, ele distribui cada pedacinho colorido para os outros pássaros. Para ele mesmo, sobra só a cabeça preta da serpente. E a parte mais incrível da história é essa. Ele se declarou satisfeito. A recompensa dele não era ter, era o ato de dar. E essa é a essência da liderança indígena. O prestígio não vem do que se acumula, mas do que se distribui. A ideia de um chefe rico era, na verdade, um absurdo. O verdadeiro líder era aquele que, de tanto dar, não possuía praticamente nada. Mas onde é que essa generosidade toda acontecia? Onde a política era feita de verdade? A resposta para isso nos leva para bem longe dos palácios, dos parlamentos. E nos joga direto no coração da vida social, a festa. Antigamente, não existia reunião, só existia festa. Para e pensa um pouco no poder dessa frase de um ancião Kaiowá. É revolucionário. Ela mostra que para muitos desses povos, a política não era uma coisa separada da vida, era o próprio tecido das relações sociais, que era celebrado e renovado na festa. A festa, então, não era só um evento social. Era o palco principal da vida política. Era ali, no pátio da aldeia, que alianças eram firmadas, que conflitos eram resolvidos e que a comunidade se reafirmava como comunidade. Ou seja, longe de ser só uma comemoração, a festa era um mecanismo político super complexo. Era o espaço para o encontro, para a troca, para a competição e, o mais importante, para a construção do coletivo. E agora vem a parte talvez mais surpreendente. Uma festa de verdade não era feita só com os amigos e aliados. Pelo contrário, ela exigia a presença de outros. E muitas vezes esses outros eram rivais ou até inimigos. Porque a política, nessa visão de mundo, nasce justamente do encontro com a diferença. E isso nos leva à ideia central que conecta tudo isso que a gente viu. O líder como um grande anfitrião e a política como um equilíbrio delicado entre a festa e a guerra. Bono de festa é como chefe. Essa frase de Merekuku Aparai resume tudo de forma perfeita.
O papel do líder é ser um anfitrião, acolher, alimentar, cuidar de todos. A sua autoridade vem daí, da sua capacidade de criar esse espaço de encontro e de generosidade. Essa filosofia toda nos apresenta dois grandes caminhos para a gente lidar com o outro, com quem é diferente. De um lado, a festa, que é o caminho da aliança, do encontro, de juntar. Do outro, a guerra, que é o caminho da separação, do conflito, da oposição. Mas muito cuidado aqui. Não se trata de uma luta do bem contra o mal. Festa e guerra são como o dia e a noite, duas faces da mesma moeda. São as ferramentas que a sociedade tem para lidar com a diferença, que é, no fim das contas, a essência da vida política. Tá, mas e aí? O que essa filosofia tão antiga pode ensinar pra gente hoje, num mundo que é tão diferente? Tem uma história contada por Montaigne que revela o abismo entre essas duas visões de mundo. Visitantes tupi, lá na França do século XVI, não ficaram impressionados com os palácios, com as armas, nada disso. O que realmente chocou eles foi ver que metade da população vivia na miséria, enquanto a outra metade esbanjava a riqueza. Para eles, que vinham de uma sociedade baseada na generosidade, isso era simplesmente incompreensível. Essa história deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? E se a gente estivesse medindo a liderança do jeito errado esse tempo todo? E se, em vez de poder e de riqueza, o verdadeiro valor de um líder estivesse na sua capacidade de cuidar, de compartilhar, de ser, antes de mais nada, um grande anfitrião para o seu povo? A resposta pode não ser simples, mas só a pergunta por si só já tem o poder de transformar o nosso mundo. Obrigado pela companhia